Olá a todos. Neste vídeo eu gostaria de falar um pouco a respeito de um trabalho que tem crescido bastante no meio dos escritórios jurídicos, inclusive no nosso escritório, o Escritório Leite Meli Camargo, Sociedade de Advogados, que envolve na constituição de sociedades chamadas de holdings, do inglês, do verbo to hold, segurar, manipular, controlar. E isso tem sido feito de três formas. A própria doutrina empresarial, societária, que tem estudado sobre essas sociedades, tem classificado-as em três modalidades. A holding pura, que é aquela holding original, aquela holding programada, criada nos Estados Unidos, que é a holding de participação. É aquela pessoa jurídica que tem por objeto social participar de outras sociedades. Consequentemente, é aquela empresa que terá como patrimônio cotas ou ações de outras sociedades, notadamente sociedades nas quais esta sociedade holding será a sócia majoritária, mas isso não é uma obrigação. Temos também a chamada holding imobiliária, ou de uma forma mais ampla, a holding patrimonial, pessoa jurídica que possuirá o patrimônio de um sócio, o patrimônio de uma família, notadamente imóveis, mas também dinheiro, veículos, cotas de outras sociedades, aí entrará até na holding pura. E a terceira modalidade que a gente fala é a holding mista. É uma pessoa jurídica criada com essas duas funções, ou com esses dois objetos, finalidades sociais. Uma pessoa jurídica que participará de outras sociedades, consequentemente, será sócia de outras sociedades, será detentora de cotas ou ações de uma outra sociedade, mas também será a pessoa jurídica detentora de um patrimônio, especialmente patrimônio imobiliário, não é? E essas sociedades têm crescido no nosso país, e até, como eu disse, o nosso escritório tem sido constantemente procurado para montagem, criação dessas sociedades, reorganização societária. Basicamente, eu quero aqui destacar apenas três finalidades. Uma finalidade que a gente destaca é do planejamento tributário. Por uma questão de redução de tributos, por uma elisão fiscal, que é planejamento lícito, é normal que pessoas detentoras de um patrimônio imobiliário se socorram a uma pessoa jurídica, que passem, ao invés de alugar imóveis, ao invés de vender imóveis na sua pessoa física, essas pessoas optam licitamente por constituir uma pessoa jurídica, uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, pode até ser uma sociedade simples, com registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, através desta pessoa jurídica, fará os aluguéis, ou receberá os aluguéis, ou fará as vendas, porque foge do imposto de renda de ganho de capital, que é 15% no caso de uma venda, ou de 27,5% no caso de uma locação de imóveis na pessoa física, no CPF do proprietário do imóvel. Ao passo que, ao invés de pagar 27,5% na pessoa física, numa pessoa jurídica, locadora de imóveis, a carga tributária cai para 11,33%, mais um eventual adicional de imposto de renda de 10%, que seria mais aí 1,5% no máximo. No caso de compra e venda de imóveis, ao invés de se pagar 15% do ganho de capital, uma pessoa jurídica vendedora, uma pessoa que tem por objeto social a comercialização de imóveis, a carga tributária gira em torno de 6%, mais aí um eventual adicional do imposto de renda. Então também é uma carga menor. É óbvio que precisa ser analisado cada caso. Não estou afirmando que sempre valerá a pena uma pessoa jurídica. Há situações, principalmente de imóveis,
que estão já na propriedade da pessoa física há muitos anos, que não é tão interessante assim, ou não será jamais interessante passar este imóvel para a pessoa jurídica. Pode ser que a venda realizada diretamente através da pessoa física goze de uma isenção, se for um imóvel anterior a 88, por exemplo, adquirido antes de 88, ou com um fator de redução bem significante, se for um imóvel também adquirido antes de janeiro de 1996, né? Mas isso tem que ser analisado casuisticamente, porque vai variar também de acordo com a mais-valia do imóvel, com o ganho de capital envolvido. Além desta questão tributária, um outro estímulo para a criação de uma sociedade de participação é o planejamento sucessório. É o pai, a mãe, o avô, a avó, que já quer distribuir em vida boa parte do seu patrimônio e de uma forma a reduzir o custo do tributo. Porque, como nós sabemos, em caso de falecimento, é devido por parte dos sucessores, dos herdeiros, o pagamento do Imposto Estadual Causa-Mortes, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doações, que, por exemplo, no estado de São Paulo tem alíquota de 4%. E este 4% incide sobre o valor de mercado dos imóveis. Agora, se for constituída uma pessoa jurídica e essa pessoa for transferindo parte das cotas, seja através de doações, seja através de compra e venda, seja através até de distribuição desproporcional dos lucros, a carga tributária pode zerar, não ficar de 4%. Ou, na pior das hipóteses, na hora de se cobrar o imposto estadual causa-mortes sobre as cotas transferidas para os herdeiros, os estados não costumam cobrar sobre o valor de mercado das cotas, mas sim sobre o seu valor patrimonial, o seu valor contábil, histórico, que costuma ser sensivelmente menor do que o valor de mercado dos imóveis. A terceira e última finalidade ou importância de uma holding que eu gostaria de destacar é que a holding serve também como uma blindagem lícita do patrimônio social. Isto, nós temos muitos industriais, comerciantes, construtores que estão dia a dia aí com risco de um acidente de trabalho, riscos inclusive tributários. Quando essas pessoas físicas, os sócios, tomam providências antes do evento danoso, antes da inadimplência, antes da execução, aí vai depender de acordo com a natureza da obrigação, a blindagem poderá ser totalmente lícita. Não estamos falando aqui, é óbvio, de fraude à execução, não estamos falando aqui de fraude a credores, na medida em que esta blindagem aconteceu antes da geração da dívida. Então, basicamente, são essas as três funções que levam ou têm levado muitos empresários a montarem, a constituírem suas empresas. Planejamento tributário, planejamento sucessório e também, por fim, blindagem patrimonial. Então, consulte aí um profissional, um advogado da área, é o que todos nós recomendamos, é claro, colocamos também à disposição para mais esclarecimentos. Um abraço a todos.